E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Estamos aqui em mais um vídeo. E hoje, galera, nós vamos falar sobre o Wesley, sobre saída, sobre possíveis reforços, sobre a vitória do Cruzeiro e destaque do Matheus Pereira e Gerson. Mas, galera, primeiro vamos falar sobre o Wesley, tá? O Wesley Gassova, que fez um acordo com o Cruzeiro e já tá basicamente fechado, galera. Deve ser anunciado pelo Cruzeiro nas próximas horas, não cravo, mas nas próximas horas tem muita chance de ser anunciado, então não se surpreendam, tá? E aí, galera, tem gente que fala que não vai ser uma boa contratação e tal. Galera, olha o que eu penso, tá? Olha o que eu penso. Não queria que ele viesse, mas eu acho que ele vai dar muito certo no Cruzeiro. Galera, o cara tem muito estilo para dar certo no Cruzeiro. É um jogador que a torcida não quer que venha. Não tem aquele histórico bom ali. Quando a torcida pediu um cara, a pensou assim, não, esse cara vai dar muito certo e tal. Já pensou, assim, a maioria queria que ele viesse. Não tô falando que foi todas, tá, cara? Mas bastante. Deu errado, né? Por exemplo, o Gabigol, bastante da parte da torcida queria que o atacante viesse. Acabou que não deu certo. Aí agora mas virou o contrato com esse. Espero que ele seja ali meio que um jogador bom. Tipo alguns jogadores que passaram no Cruzeiro, tipo um Montilho. Se ele assim jogar um futebol perto do que o Montilho jogou, ou até fazer mais gols, ou jogar um pouquinho melhor com o Montilho, o cara vai ser um jogador muito brabo. Porque não tem como não, galera. Não tem como um jogador ali... não, realmente, tem alguns jogadores que podem ser melhor que o Montilho, mas o Montilho fez muita história aqui no Cruzeiro, tá? Foi um excelente jogador, ajudou muito o Cruzeiro. E, cara, se faça, não, você aceitaria de volta? Depende. Se fosse pra jogar lá nas pontas, até eu aceitaria. Mas se for pra jogar na posição do Matheus Pereira, eu aceitaria pra ele ser banco do Matheus, tá? Porque ele não tira brabo, é craque, né? Isso é verdade. Mas Matheus Pereira eu acho melhor, tá? Mas aí, ó, eu até que aprovo a contratação do Wesley, tá? No início eu não queria, mas agora já pensei assim, eu acho que vai dar certo. Mas agora, galera, vamos falar sobre Ney Villarreal. Vai sair? Ney Villarreal vai sair? E, cara, aí tá ele, né? Apontando ali pro escudo do Cabuloso. E, galera, a informação é que não dá para saber certamente. E, galera, eu vou falar as coisas como eu venderia o Ney Villarreal. E, galera, uma coisa que seria muito inteligente, mas que quase nenhum clube brasileiro faz. Cruzeiro vende o Ney assim se for para vender. Vende perto dos 8 milhões de dólares. E eu já vou explicar porque perde dos 8 milhões de dólares. 7 a 10 milhões de dólares. Ou euros, tá? Euros, dólares. Ali. 8 milhões com 2 em bônus. Dá pra aceitar. Dá muito pra aceitar. Se for fixo, eu aceitaria na hora, tá? Não, mas... Ali, quem ali seria o... Por que você tá querendo falar, assim, uma coisa que só clube, assim, que é muito esperto faz, cara? Assim, não tô falando que os clubes brasileiros não são, mas os clubes da Europa faz muito isso, incluindo o Real Madrid nas suas vendas. E tá fazendo isso com o Nico Paz. Vocês já sabem o que é, né? Pra quem não sabe, galera, o futebol tem uma coisa no contrato na hora que vende. Eu pesquisei, tá? Espero que realmente não tenham falado uma mentira para mim seja verdade. Galera, que
na verdade, não é só o futebol europeu que pode meio que colocar na venda uma opção de recompra. Igual o Real Madrid vendeu o Nico Pass por 25 milhões, acho que foi, né? De euros. E recomprou por 9 e tá vendendo por 60. Com a opção de recompra do como? Não, com uma opção de compra do com. Olha só, galera. Imagina o Cruzeiro vai lá e faz isso. Não é. Fala com o Brighton, que é um dos clubes interessados nele, tá? O Brighton eu aceito ali só, mas se tiver uma opção de recompra. O Brighton de 2, 3 anos, de até 3 anos. Se o Brighton recusar, mas fazer uma proposta alta, eu aceitaria. Mas se o Brighton recusar e não fazer uma proposta de perto de 7 milhões de euros, recusaria. Não, mas qualquer valor que chegar aqui é lucro, porque o Neymar não tá se destacando tanto e chegou aqui de graça, se eu não me engano. Foi de graça? Acho que foi, né? Ou foi um pouco barato. Não foi muito caro. E galera, sim, realmente, não foi um jogador mais caro, ali um atacante muito caro. Mas, galera, ele tem muito futuro, ele tem muito talento, tá? Muito talento. E o Cruzeiro precisa de um centroavante mesmo sem a saída dele. E galera, eu gosto bastante do Neymar, tá? Mas se uma proposta for perto de 8 a 8 milhões de euros, não recusaria. Eu não recusaria, porque o Neymar é bom, mas é um valor muito alto, tá? Só que aí eu não venderia para fazer caixa, sim para repor talvez melhor, uma contratação melhor. Mas aí, galera, menos de 8 milhões você venderia? Não. Mas se for uma proposta de 4 milhões de euros, com uma opção de recompra no futuro de 6 ou 8 milhões de euros, eu faria esse acordo, tá? Mas, galera, aí bora falar de mais uma coisinha para ela. Aí, ó, jogadores. Aí, ó, umas opções pro Cruzeiro, tá? Eu ouvi falar que o Cruzeiro sondou o atacante Giovanni Queiroz, mas eu prefiro o Asprilla, tá? O Yasser Asprilla. Então o Cruzeiro tenta fechar com o Asprilla primeiro, tá? Aí tava o Alex Arce, mas não é ele que eu contrataria caso o Neymar saia, tá? Porque ele é bem parecido com o Chico da Costa. Tô dando uma opção ali caso o Asprilla ou o Wesley Gassova, decida tentar fazer mais cruzamento no alto do que rasteiro, tá? Porque aí ter um atacante que tem um bom cabeceio, tá? Só que aí não é aquele jogador de gol, mas é bom, tá, galera? É um bom jogador, tá? Mas ali talvez não seria a melhor opção. O Asprilla, cara, é um baita jogador. Tem muita cara de vai chegar e dar certo. É um cara que cria muito. É um excelente ponta. Aí vai lá e tem quem mesmo é o Wesley Caçova, né? Tá aqui, eu esqueci do cara. E acabei de falar dele também, né? Como é que eu esqueci dele? Mas galera, aí ó, acho que seria uma boa contratação ali. Eu acho que é uma boa contratação, quer dizer. Aí os dois pontos seriam o Wesley e o Yasser. Mas você tem David Romero e Alex Arce no mercado. Quem você escolheria? David Romero. E galera, tem uma opção deles fazer mais barato para time brasileiro, tá? Mas galera, tem outros centroavantes. E tanto que nos próximos dias eu vou fazer uma tier list de centroavantes para o Cruzeiro. Deve ser amanhã ou domingo, tá? Beleza, galera? Deve ser amanhã
Eu acho. Não garanto, beleza, galera? Mas tá aí, ó. Imagina. Wesley, Yasser Asprilla e David Romero no Cruzeiro. Acho que seria baita ser reforços, tá? Agora bora voltar aqui, ó. No escudo do Cabuloso Mel de Minas, né? E galera, vamos nessa! E galera, eu vou falar uma coisa. Vitória do Cruzeiro muito merecida. Mas o Coritiba jogou bem. Realmente, deu até um aperto no Cruzeiro. Foi uma vitória um pouquinho apertada. Só que o Cruzeiro teve mais ataque. Jogou com mais intensidade. Aí, galera, eu vi o Seabra falando, não, mas o Cruzeiro fez um antijogo, ficou enrolando muita bola. Mas o Seabra, você esqueceu que o Coritiba também fez, né? Ficou com raiva porque o Cruzeiro te demitiu. Demitiu e fez certo. Porque o Seabra ali fez um início de trabalho muito bom pelo Cruzeiro. O Seabra é aquele tipo de treinador que faz um início de trabalho muito bom. Só que aí depois vai decair. Não sei porquê. Tá, galera? O cara fez um início de trabalho muito bom com o Cruzeiro. Levou o Cruzeiro para umas semifinal, quartas de finais de Sul-Americana. Só que aí depois o cara simplesmente não fez o Cruzeiro jogar mais bola, tá? Então eu entendo muito a demissão dele no passado, tá? Eu entendo bastante ali. Aí eu acho que ele ficou bravo. Só que aí, ó, o Coritiba também fez bastante jogo, como você diz, né? Porque ali, você esqueceu quando o goleiro Seuzinho rolava? Pega ali, não, foi o do Otávio, né? O goleiro do Coritiba também ficava enrolando, né? O goleiro do Coritiba enrolou um pouco. Não, mas o Matheus Pereira teve 3 minutos e meio de atendimento. Mas será porque teve 3 minutos e meio de atendimento? Porque o jogador do Curitiba chegou numa entrada forte no Matheus Pereira. Ali na hora que o juiz deu a falta, achei muito, muito certo. Mas ele reclamou do juiz também. Ele tá esquecendo, o juiz foi, pra mim, um bom juiz um pouco, né? Não atrapalhou tanto o Cruzeiro. Mas ele esqueceu da falta que o Curitiba fez do Matheus Pereira, né? Puxou a camisa dele. Quando o Coritiba enrolou no asfalto quando tava 0-0, aí depois o Cruzeiro atacava, o Coritiba fazia cera. Aí depois que o Coritiba tomou o gol, parou de fazer a cera, né? Porque aí depois que o Coritiba tentou atacar, parou de fazer retranca. Olha só, né? Olha só aí, né, Seabra? Você esqueceu de falar desses detalhes, que você também fez isso. Você tá falando do Cruzeiro, porque o Cruzeiro fez quando tava ganhando. Você fez quando tava empatado, ué. O Coritiba teve lances ali. Fala que o juiz não tava acompanhando. Ali o Cruzeiro, se for ali o Cruzeiro, ali o juiz não ajudou tanto o Cruzeiro, mas também não ajudou o Coritiba. Tá? Que quando ele errava pro Curitiba, quando ele errava pro Curitiba, ele errava pro Cruzeiro. Aí ele, assim, não errou muito, tá? Ele errou até que pouco. Até que achou um juiz bem ali justo. Ele não errou muito, tá? Mas ali depois o Seabra ficou reclamando, porque o Cruzeiro fez quando tava ganhando. Ele quis fazer quando tava empatado. Ou seja, ficou com medo do time do Arthur Jorge? Cara, vamos falar do Caio Jorge, que fez novamente uma péssima partida. Realmente, temos que falar de Bruno Rodrigues, Marquinhos entrou pra uma desconvontade. Mas, cara, Caio Jorge mal tocou na bola. Tocou bem poucas vezes. Mal ouvi o nome dele, mas mal ouvi ele pegando a bola. E a hora que ele ia lá atrás buscar, tá? Ali o time... E, cara, Caio Jorge mal, infelizmente. Muita gente já tá querendo queimar o Felipe Moraes. Agora tá entendendo porque o Arthur Jorge coloca
mais Wanderson, Marquinhos e Bruno Rodrigues, porque colocou o Felipe, quando colocou o Felipe Moraes, a torcida xingou porque perdeu aquele gol. Galera, o Felipe Moraes tem 17 anos. O cara não tem maturidade de um cara de 27, 25 ou 30 anos. Ele ainda é jovem, tem muito que aprender. E ele fez uma excelente partida defensivamente, ofensivamente, achou uns passes bons. Tanto que na hora ele tirou o Felipe Moraes, não porque estava mal. Porque normalmente quando o jogador jovem perde um gol que igual ele perdeu, abala a consciência. Aí ele fez aquilo tanto para o jogador não ser queimado, tanto que o 14 já tá queimando, tanto para ajudar o Cruzeiro, tá? Ali, ou seja, galera, ali a torcida tem que dar paciência ao Felipe Moraes. Porque o Felipe foi muito bem. Ele ali errou muitas poucas vezes. E ele jogou com maturidade de quem tem 20 anos, quem tem 26 anos. Porque ele jogou muita bola, ele driblou. Ele bagunçou um pouco na defesa do Curitiba. Não bagunçou completamente, mas bagunçou um pouco. O menino tem coragem, galera. O menino tem coragem. Ali é melhor a gente parar de reclamar do Felipe Moraes, porque vamos lembrar que os titulares ali da posição do Felipe é o Marquinhos e Wanderson. Eu prefiro ali 1000 vezes o Felipe do que esse, porque o Felipe fez em 45 minutos melhor o que ele fez na temporada inteira, junto à temporada passada, né? Aí o Bruno Rodrigues fez muito errado de ter tocado. Fez errado, tá? Fez errado, mas também fez certo. Porque ali, ó, vamos supor, se ele toca pro Matheus Pereira e o Matheus Pereira faz o gol, sim, eu acho que ele tocou atrasado, deveria ter tocado antes. Mas ali, se o Matheus Pereira fizesse o gol, a torcida ia tá elogiando o Bruno por ter tocado, não ter sido fominha. Se ele tivesse chutado, feito o gol, a torcida estaria elogiando ele. Cara falando até que 10 partidas não foi tão mal. Mas se ele errasse o gol, a torcida ia falar, ele voltasse o Bruno Rodrigues fominha, ele voltasse a querer ser a estrelinha do time. Aí ele pensou assim, eu tô sendo criticado, se eu perder esse gol, as pessoas vão me xingar mais. Ele decidiu tocar pro MP, que fez uma excelente partida. Então, galera, não, tá? A culpa não é só do Bruno Rodrigues. Porque ali ele não fez certo, mas também não fez errado. Porque se fosse para tocar, ele deveria ter tocado antes. Ele esperou um pouco. E dava para ter chutado ali, tá? Se fosse o Bruno Rodrigues de 23 fazia, não tô falando da Série B não. Tô falando da Série A. Fazia, tá? Eu falo que fazia. Porque é um bom jogador, tá? É um bom jogador que só que ele sumiu o futebol. Ele não desaprendeu, deve ter acontecido alguma coisa com ele. Porque ninguém desaprende a jogar bola. Tá? Mas, galera, aí ó, vamos elogiar aos caras que jogaram bem. Felipe Moraes, boa partida. Jogou muito, mesmo perdendo aquele gol. Matheus Pereira fez um golaço, jogou muito. Inclusive o Pedrinho, ele faz um contrato vitalício. Já faz um contrato vitalício com o homem aí, tá? Se você quiser, já faz aí. Quiser não, faz aí, né? O cara fala de contrato vitalício, já faz aí. Providencia um aí. E cara, vamos falar aí também do Gerson, partidaça do Gerson. Não, eu vou falar aqui, ó, uma partida mais ou menos que na Rui, porque ele ali, eu acho que ele faz partidas melhores, tá? Ele é mais bagunçar a defesa, mas vamos ter paciência também. Acabou de voltar de lesão, tá, galera? Não tô criticando porque acabou de voltar de lesão. Normal, tá? Normal ali. Acabou de voltar de lesão, tá? Então ele fez uma partida mais boa pra quem acabou de voltar de lesão. E ali, galera, agora Gerson e Matheus Pereira, os craques do jogo. Gerson, que passe do Gerson para Matheus Pereira. Matheus Pereira só precisava disso. De um companheiro, tá?
E, cara, melhorou desse braço. Não tô nem... Pode falar que... Ah, não, é o Arrascaeta. O Matheus Pereira. Vou falar aqui, tá, galera? Ele só não é melhor. Eu arrisco a dizer que ele pode chegar perto, sim, do nível do Alex. Ele só, pra mim, eu acho que ele chega bem perto. Não tô falando que eu chego bem perto do nível do Alex. Bem perto. Não tô falando que chega ou não, tá, galera? Chega bem perto. Então eu já tenho até passado. Pra alguns, né? Pra mim, passou. Mas ali eu não vou falar muito que passou por muito. Porque o Alex também jogou uma barbaridade. Jogou muito em 2003, tá? Jogou muito. Mas nós estamos falando de Matheus Pereira, né? Matheus Pereira, craque. Gerson tá cada vez mais evoluindo. Jogou muito ontem. Keiji, tem que dar oportunidade pro Keiji, galera. Ele deu passo pro Gerson que tocou pra MP. Que fez o gol. Cara, o Keiji... Aí quem fica falando mal do Keiji, falando que tem que vender ele. Aí, e galera, me fala partidas ali que o Keiji jogou muito mal. Que Marquinhos e Wanderson e Bruno Não, Marquinhos e Wanderson jogou melhor que o Keiji, tá? E agora o Wanderson não tá conseguindo nem mais correr atrás de um jogador. Nem ajudar mais o lateral. O William evoluiu muito. Fez uma boa partida ofensivamente. Defensivamente nem tanto, né? Mas fez uma boa partida. Rojas fez uma boa partida. Jonathan Fabrício Bruno, boa partida. Otávio, não dá pra falar porque não fez defesa difícil. Pelo que eu me lembre agora. Milcom do Cruzeiro jogou bem. Matheus Henrique até que não jogou mal. Matheus Henrique parece que tá começando a recuperar o futebol dele. Ali, galera, acho que o Carlos Rocha tem que melhorar. Bruno Rodrigues tem um pouco pra melhorar. Marquinhos. Eu acho o Wanderson, se eu não me engano, entrou. Eu acho que entrou. Não, entrou lá, se eu não me engano. Mas tem que melhorar. O Carlos Jorge é bom. Só que ali ele não tá conseguindo manter um desempenho bom, tá? Mas ali, galera, tá? O Cruzeiro fez uma excelente partida contra o Coxa. Dentro de casa. Não dentro da casa do Cruzeiro, e sim na casa do Coritiba, tá? E galera, o que eu acho que vai dar no jogo do Cruzeiro Flamengo depende. Se fizer reforço, acho que dá pra ganhar. Se trouxer reforço, né? Mas se não trouxer, não dá. Mas aí, galera, os jovens da base jogou muito. E, cara, quem tá falando aí que o Felipe Moraes perdeu o gol debaixo da trave, gol feito, o Carlos Jorge fazia assim, tá? Eu acho que fazia. Mas, vamos lá. Vamos falar que você tem 17 anos. Acabou. Na sua segunda... Na segunda, não. Se eu não me engano, na primeira partida profissional. Vai lá. Não tô falando que a culpa foi do Matheus Pereira, tá, galera? Você recebeu um passe forte ali. Não tô falando que o Matheus Pereira fez errado, porque talvez ele deve ter esquecido que o Felipe Moraes não tem a qualidade. Ele tem muita qualidade, mas não a qualidade perfeita. Ele tem uma excelente qualidade, mas não perfeita, tá? Ali acabou, o passe foi muito forte, não deu tempo dele girar. O Matheus Pereira fez bem ali, mas ele deve ter esquecido que o Felipe Moraes ainda tem muito que aprender e acabou que perdeu o gol. Mas ele foi culpa do Matheus Pereira. Não foi, tá, galera? Tô querendo falar que foi culpa do MP, não. É porque foi que o MP poderia ter jogado mais fraco. O MP tem qualidade pra isso, tá, galera? O cara é craque. Ali o passe foi até que bom, tá? Mas o passe foi um pouco forte. Ali tá, o passe foi um pouquinho forte. Que acabou que o Felipe achou que seria um pouco mais fraco, foi um pouco mais forte do que esperava. Não deu tempo de girar o pé e bateu no calcanhar e foi pra longe. Mas fez uma boa partida. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscrever no canal.
e ativar o sininho. Tchau, tchau!